Recording in progress. Estamos gravando. Nossa convidada do Dois Dedos de Prosa desta semana é a minha colega, minha amiga, a grande jornalista Selma Santa Cruz, que acaba de lançar uma obra-prima, esse livro aqui, ó. Para Entender Paris, editado pela Matrix Editora, do meu amigo Paulo Tadeu, e bem ilustrado, com fotos de Paris, e, sobretudo, com um texto fantástico, né, que acompanha os encantos de Paris. Mas, antes de falar de Paris, se você me permite, vamos falar de Selma. Selma Santa Cruz. Santa Cruz. Você nasceu aonde, Selma? Eu sou paulistana. Eu nasci em São Paulo, mas os meus pais são seus conterrâneos, né? Meus pais são paraibanos. E são daquela, eu acho que tem uma vertente nordestina que é muito apegada às letras, às artes, ao conhecimento, e os meus pais vieram dessa vertente. Então, sempre cultivaram muito, assim, essa vontade, a curiosidade intelectual. A minha casa, quando eu era pequena, era uma das poucas dos meus amigos que tinha uma pequena biblioteca. Então, sou muito orgulhosa dessa minha origem e muito grata aos meus pais por terem me desenvolvido essa paixão pelo conhecimento. Você também, então, conviveu muito com o livro. Sim, então, sim, desde pequena. É como eu te falei, tinha uma biblioteca pequena na minha casa, naquela época que se vendia livros ainda de porta em porta, né? Então, às vezes, eu li o mesmo livro 2 ou 3 vezes, para tentar apreender melhor essas histórias. E até hoje eu acho que é um privilégio você abrir uma peça, né, uma peça de papel, e poder conversar com um filósofo pré-socrático, poder conversar com um filósofo da Idade Média, da Renascença, ou um grande artista, né? Ou aprender sobre os impressionistas, ou sobre Caravaggio, ou sobre tudo, sobre o Brasil colonial, sobre, né? Então, acho que essa vontade de sempre aprender um pouco, sobretudo de história, porque eu acho que a história te dá, Neumann, não sei se as pessoas têm seus ouvintes têm essa experiência, mas acho que a história dá um contexto para a gente, né? A gente é tão pequenininho, insignificante aí, diante do grande mistério do cosmos, do tempo cósmico. Aí, quando você lê história, te dá esse senso, né? De que você é parte aí de uma jornada humana que vem desde as eras mais remotas, e eu acho que te dá um espaço melhor aí na trajetória humana. Esse nome Santa Cruz é um nome muito presente aqui nessa sala. Esta sala é o meu escritório e é o escritório da minha mulher, minha companheira, minha querida, Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto. Maria Isabel é doutora em História na USP e, tanto na tese de mestrado dela, na dissertação de mestrado, quanto na tese de doutorado, ela tratou de assuntos relativos a uma região da Paraíba, da qual provém os Santa Cruz. E tem uma coincidência, porque o avô dela, Gil de Castro, foi prefeito de Monteiro, que é a origem dos Santa Cruz. E Monteiro é um dos lugares favoritos dela, porque é um dos lugares da tese dela, da dissertação dela de mestrado, e da tese também de doutorado, porque ela se referiu muito à Faculdade de Direito do Recife, na qual estudou Augusto Santa Cruz. Augusto Santa Cruz é o que teu? Augusto Santa Cruz é tio, avô da minha mãe. E a minha mãe contava as histórias desses tios, que naquela época, né, final do século XIX, imagina, foram estudar os 3, eram 3 irmãos, Miguel, Arthur e Augusto, e uma moça, Francisca, e eles foram estudar direito em Recife. E ali foram expostos a todas aquelas ideias, né, do fim do século XIX, né,
chegavam ao Brasil, ideias republicanas, liberais, né? Quando voltaram, com certeza devem ter tido sempre um choque, né, de voltar para aquele sertão agrário, atrasado, e não se conformavam que a irmã ficasse analfabeta, como era o costume para as moças da época. Então, eles meio que forçaram o pai a trazer uma professora para ensinar a irmã, e aí virou uma das primeiras escolas ali das fazendas da região, né? Onde ela estudou e as crianças da região estudaram. Então, a minha mãe sempre se referia, agora, ele é um personagem controverso, né? É difícil de enquadrar nessas análises meio binárias que tem hoje, né? Do vilão e do herói, porque o pouco que a gente sabe dele, ele tem características dos dois lados. É um personagem singular, mas que eu acho que tem muito a ver com a história do Brasil naquela região, naquela época. Eu entendo o interesse da Isabel. É tanto que o melhor livro que tem sobre ele chama-se O Guerreiro Togado, porque para alguns ele era uma espécie de um coronel cangaceiro que pegou em armas, juntou um bando, né, e se levantou contra o governo central. E para outros, como ele era um juiz, né, ele era um advogado, embora tenha lutado muito, ele terminou a vida pacificamente como um juiz, muito querido na localidade onde ele estava, ele tem esse lado de guerreiro togado. Guerreiro Togado é um livro que está aqui nessa biblioteca, eu devia ter pegado ele, mas esqueci desse detalhe. O Guerreiro Togado é um dos livros favoritos da Isabel, é um grande, e ela, eu tenho que conviver aqui com o fantasma do teu ancestral, não o teu ancestral, porque é tio, né? Tio avô da tua mãe, mas a Isabel teve uma paixonite assim, por ele, porque Isabel estudou muito a Faculdade de Direito e aquela turma a qual ele pertenceu, na qual... a Isabel me trouxe aqui, veja que... Olha, é uma edição mais recente, eu tenho uma mais antiga. Vamos saber que tem... ela era da turma de João Pessoa, né, meu? Da turma de... Isso. Daqueles revolucionários de 30, da qual fazia... O avô da Isabel era um major do Exército, então ele não está entre a pessoa da turma, mas João Pessoa, que deu o nome à capital da Paraíba, e que é o ponto de lançamento da Revolução de 30, estava lá naquela turma. Né? E o Augusto, a história do Augusto é uma história que se confunde com as duas teses da Isabel, porque a história da Isabel é mais ou menos do poder político, que nasce exatamente do poder jurídico. Os grandes chefes políticos da região lá de Monteiro, o Cariri paraibano, são todos juízes, promotores ou advogados. Isso. Que exerciam o poder na condição dos seus cargos. Né? E o Augusto foi um chefe guerreiro. De certa forma, o Ageu de Castro também foi um chefe guerreiro, tanto que assumiu a prefeitura e logo depois foi demitido pelo governador, porque criou um problema lá, prendendo o delegado, o juiz, o prefeito, todo mundo na cidade. Eu conheço Monteiro, que nós fomos homenagear o famoso filho de Monteiro, que era da Academia Brasileira de Letras, que era meu herói da juventude, que era um grande crítico de cinema. E lá fui a Monteiro, onde a terra do grande sanfoneiro Flávio José e outro grande sanfoneiro Deginha de Monteiro. E até hoje é uma cidade, a Lagoa de Monteiro, uma cidade muito festejada. É a tua origem. Agora, a tua lembrança, evidentemente, não é o Cariri paraibano. A tua lembrança é da metrópole de São Paulo de Piratininga. É isso aí. Quais são assim quais são os fatos relevantes da tua adolescência? Que heróis você tinha para você seguir essa carreira de jornalista que você seguiu? É uma carreira sempre sacrificada, sempre cheia de percalços. Olha, é tão curioso porque na verdade, a minha vocação verdadeira é o magistério. Eu adorava ensinar, então eu gostaria de ter me tornado uma professora. Mas algumas pessoas da família falaram, puxa, mas você vai... Eu queria, na verdade, estudar história. Minha paixão é história. Aquela coisa de tentar entender
entender um pouco, não, senão o mundo, onde é que nós estamos, né? De onde vimos, o que aconteceu antes da gente, né? Então, eu queria estudar história, talvez também porque eu tenha tido uma professora de história maravilhosa no ginásio, eu acho que a gente muito influenciado Qual era o nome por dela? professores. Eu não lembro do sobrenome, ela se chamava Dona Maria Helena, e ela falava com tanta paixão que as veias aqui do pescoço, sabe aquela pessoa que quando você fala com paixão, a veia fica meio saltada? Então, ela trazia a história muito para perto da gente. E eu queria estudar história. Aí me disseram, vou ser professora de história, porque eu gosto de ser professora. E aí algumas pessoas me disseram, puxa, mas é uma vida tão sacrificada, mais talvez do que a do jornalismo, né? Você vai acabar dando aula lá numa periferia, você menina, pense num outro caminho. E aí eu tinha também uma professora de sociologia que, no sábado, na escola, eu estudei em colégio de freira, e sábado tinha aula. E, obviamente, sábado ninguém prestava muita atenção na aula, né? As meninas, eu era meio bobinha, mas as meninas estavam com a cabeça em outra coisa, baile, festa. Então, essa professora, muito sábia, uma freira, ela resolveu que sábado era um dia da gente ver as notícias. Então, a semana toda a gente tinha que recortar notícias no jornal, que nós achássemos interessantes, e no sábado nós íamos conversar sobre essas notícias. Olha que coisa interessante. E aí eu descobri que uma das coisas que eu mais gostava de fazer na vida, depois de ler livro, era ler jornal. Aí eu falei, eu vou tentar, né? Parecia uma coisa tão difícil, mas aí eu estudei a beça no vestibular e consegui entrar lá na ECA, na USP, né? A minha alma mater. Infelizmente, foi logo depois de 68, então, muitos dos melhores professores tinham sido aposentados, mas eu tive o privilégio de, logo no segundo ano, começar a estagiar nos Diários Associados, imagine, era uma menina bobinha, ia lá na sede dos Diários Associados. Na Rua 7. Do Chateaubriand, lá, era a época do Edmundo Monteiro, né? Edmundo E depois Monteiro. logo... Edmundo Monteiro. E para mim aquilo era uma coisa, né? Poder cobrir a cidade, descobrir as histórias, escrever sobre elas. Eu fiquei apaixonada pelo jornalismo, né? Eu até acho que o jornalismo é um pouco história, você está fazendo a história do dia a dia, né? Para que depois os historiadores possam filtrar tudo aquilo já com uma perspectiva, né, mais histórica mesmo. E aí logo eu consegui ir para o Estadão, que foi uma grande oportunidade, né? Embora eu tenha entrado como tradutora, porque já tinha 2 mulheres na redação, eles achavam que era demais, eu tinha dado a cota, então eu fazia freelas para a área para o caderno de arte, não sei se lembra, tinha um editor chamado Rui Plácido, e ele gostava muito dos meus textos, queria me contratar. Muito Rui Plácido. Mas então, antes do Rui Plácido, eu conheci o Geraldo Ferraz. Geraldo Ferraz era um grande romancista, autor de um magnífico, né? E foi casado com a Pagu. Não sabia que Geraldo Ferraz tinha se casado com o Pagu. Geraldo Galvão Ferraz. É por isso que é Galvão Ferraz. Filho do Geraldo Ferraz, que era um senhor de paletó baixinho, lembra dele lá na redação? Que eu conheci na redação do Diário. E o Diário, quando eu cheguei em São Paulo, em junho de 70, o Álvaro Alves de Faria, que editava lá a editoria de artes, deu uma página inteira sobre o poeta José Neumann de Pinto. Eu não sabia. Olha só. E o Álvaro era daquela turma. O Álvaro era daquela turma da Neide Arcanjo, morreu recentemente, dos Sermões do Viaduto, do Lindolfo Bell, grandes poetas lá da Paulicéia. Eu lembro muito do Álvaro, ele era muito acolhedor, digamos, para os jovens jornalistas chegando, uma pessoa muito, um gentleman, lembro muito dele. Mas aí fui para o Estadão. Agora fala do Rui Plácido. Não, o Rui, por alguma razão, eu comecei a fazer... eu trabalhava nos diários, no Diário Associados, né, no Diário de São Paulo, mas eu queria ir para o Estadão, que era o sonho, né?
E aí eu comecei a fazer, embora estivesse ainda na faculdade trabalhando nos diários, eu fazia freelas para a editoria de arte do Rui, porque ele queria me contratar. Só que um dia ele falou assim, mas não vai dar, já tentei, já tem 2 ou 3 mulheres aqui, isso é demais. E aí ele falou, olha, eu tenho uma proposta indecorosa para te fazer. Tem uma vaga de tradutora na Internacional. Se você não achar que isso, né? Eu falei, não, se é uma chance, quem sabe? Depois da tradução, eu passo para a reportagem. Então, durante um tempo, eu fiz tradução. Você traduzia os correspondentes, né? Gilles Lapouge, os grandes correspondentes, e também os telegramas, que naquela época ainda vinham, alguns das agências internacionais vinham em inglês, né? Como eu tinha estudado inglês, eu fazia a tradução. Aí consegui depois ir para a reportagem. Por alguma razão, surgiu uma oportunidade. Ainda foi o Rui Fácil? Ou já era o Adilson? Ainda era o editor aí na reportagem chamava-se Eduardo Martins, o diretor de reportagem. Sim, claro. Mas o editor era o Ricardo Couto, o meu editor, digamos, né? O nosso editor era o Ricardo Couto, que era um excelente mentor, claro, e tinha um nível muito bom, né? Porque foi aquele momento que o Estadão estava de fato, né? Se opondo à ditadura, né? Então tinha uma censura diária no jornal. Presente na redação. Na redação. E eu lembro, inclusive, nessa época, o Sérgio Matamella, né, que é meu marido, não era, né, nós éramos apenas colegas, e o Sérgio foi fazer uma cobertura de uma exposição de alguma feira internacional em Bruxelas, uma feira do Brasil, de comércio, na Bélgica. E tudo que ele mandou foi censurado, né? Foi muito frustrante, assim, que ele foi para lá. E a censura era, né, para a minha geração, era o dia a dia, né? Então, acho que tinha que escrever cheio de dedos, com cuidado, né? Para achar um jeito de falar alguma coisa que passasse pelos censores. O editor de variedades era o Adilson José Mion, e o Adilson, quando ele assumiu lá a editoria, me chamou para escrever crítica de TV no Estadão. Eu era repórter da Folha. Então, eu inventei um pseudônimo que você não vai rolar de rir. Né? J.N. Pinto, que tal? Não dava nenhuma bandeira. Né? Depois virou Paulo Maia, porque eu fui para o Jornal do Brasil, e o Walter Fontoura me disse, não dá, J.N. Pinto não dá. Aí inventei Paulo Maia. Né? De qualquer maneira, nós somos colegas, né, de redação, porque eu... E era uma escola, né? Porque eu falo que é uma escola, Neumann, porque havia uma reverência. A gente levava tão a sério o papel do jornalista, havia uma reverência em relação à responsabilidade que a gente tinha para o leitor, né? Então, não precisava ter manual, essas coisas que depois entraram na moda, né? Você tinha uma formação que na minha geração não veio tanto da faculdade, veio desses mentores, era o Oliveiros Ferreira, que era o diretor, o grande Oliveiros, e que você ia aprendendo no dia a dia esse senso da sua responsabilidade, ao escrever, ao apurar, né? Ao ouvir os dois lados, ao buscar ao máximo uma isenção. A gente sabe que a imparcialidade absoluta não existe, mas se você tem consciência de que você quer ser imparcial, você consegue ser mais objetivo, né? Enfim, e sobretudo com a palavra escrita, né? Quando você escrevia naquela lauda e você sabia que no outro dia aquilo estava impresso, chegando na casa de alguém, você precisava ser muito cuidadoso com o idioma, né? Então, eu tenho um pouco de nostalgia desse respeito ao idioma, né? Ainda mais hoje, quando, né, tem todo tipo de linguagem neutra e palavras que são canceladas, e ficou um pouco, acho que, muito mais raso, né, o uso do idioma. E você chegou assim, a conviver com algum ídolo da tua adolescência, lá na redação do Estado? Alguém que você, sei lá, naquele tempo, eu nem me lembro mais se o marido da Ana Maria Martins, o Martins, você não conhecia? Você sabe, não, eu acho que não. A minha geração Lígia, era meio. Paulo. Não. Você E a gente, naquela primeira fase, como repórter, repórter levava uma vida sacrificada, né? Ainda mais se você ainda estivesse fazendo faculdade, eu estava terminando
os meus cursos de inglês, então era uma vida corrida. Mas você era tradutora do francês, é isso? Não, inicialmente eu fui tradutora do francês e do inglês, mas aí eu passei para reportagem. Acho que eu fiquei como tradutora uns 6 meses. Logo conseguiram me, né? Acho que falaram, ela sabe escrever, né? Surgiu alguma vaga, aquelas coisas, cobrir uma férias, depois você vai ficando. Mas aí a minha grande experiência foi que aí eu tive uma oportunidade de ir para o exterior, né? Por um lado, pelo Sérgio, aí nós até casamos, o Sérgio Matamela, ele recebeu, via Estadão, chegou a oferta de uma bolsa de estudos na França, na Europa, na verdade. O Mercado Comum Europeu criou uma bolsa que chamava Journalistes pour l'Europe, e que era, eles traziam jornalistas de todo mundo para entender e se familiarizar com o conceito de uma Europa que estava se integrando, né? Inicialmente no mercado comum, e foi fascinante, porque eu fui também, nós pegamos uma licença não remunerada do Estadão, mas continuamos a escrever. Então, ficamos quase 2 anos, eu comecei a fazer um mestrado lá, na Escola de Altos Estudos da América. Eu fiz que se chama École des Hautes Études d'Amérique Latine, Escola de Altos Estudos da América Latina. A minha geração, a gente tinha essa sede de entender a América Latina, né? Todo mundo punha mochila, ia subir, ia viajar pelos Andes, ia conhecer a América Latina. E foi muito bom, porque eu tive uma base de história, embora eu não tenha podido concluir, porque daí eu ganhei uma bolsa, fui para os Estados Unidos, mas, enfim, naquele ano também, eu pude cobrir um monte de coisa. Eu fui cobrir o Festival de Cannes, entrevistar cineasta, cobrir a política francesa. Quem você conheceu em Cannes? Eu entrevistei o Costa Gavras. Você acredita que eu consegui entrevistar o Costa Gavras, que na época, aquele diretor grego, era um dos mais celebrados, né? Que ele tinha feito o Estado de Síntese. Grande cineasta grego. Grandes filmes políticos, né? Sim. Entrevistei Dustin Hoffman, que estava no auge também. Enfim, eu consegui fazer uma boa cobertura, eu acho, porque daí o jornal começou a me pedir mais coisas. Então, foi um imenso aprendizado de ver, né, saindo da ditadura brasileira, né, de um clima, né, alguém que já entrou numa faculdade onde não havia debate, tudo isso, de repente você chega em Paris, né, e vem um pouco aí a minha paixão por aquela cidade, onde o debate parece que é parte do dia a dia, né? Assim como a baguete é um símbolo do francês, o debater, a questão de trocar ideias e discutir é muito francês. Então, você a morava gente ficava... Onde? Você morava onde? A gente morava num bairro que hoje está muito na moda, que é o Sentier, que é o 2e arrondissement, porque ficava do lado da Bourse e do centro, do Figaro, da sede dos jornais. E era da Bourse que a gente mandava, da Bourse não, da Poste, fica perto da Bolsa e do Correio. E naquela época, nós somos da época dos dinossauros, né? Como eu brinco, do tempo que os animais falavam. A gente tinha que entregar a matéria no Correio. Então, a gente entregava as nossas matérias no Correio, e depois esperava uma semana que vinha o jornal pela Varig. A Varig recebia em seu malote, e a gente ia no escritório da Varig, no Champs-Élysées, buscar o jornal, para ver a matéria. E esse bairro, aí o Sérgio, a Bolsa do Sérgio, era localizada ali, nesse prédio, ali do lado de onde a gente morava, mas ele ficou viajando pela Europa quase o tempo todo, esse ano. E eu fiquei estudando, e estudava muito, aqueles invernos sem fim, né? Eu brinco que eu li o Capital inteirinho, talvez seja das poucas pessoas que leram o Capital, porque era um inverno tão, né, brutal para a gente, e eu sozinha. Então, e aquele senso, né? Aquela oferta de livros, a qualidade dos debates dos programas de televisão, documentários maravilhosos. Então, tudo isso foi muito importante para a minha formação, eu acho. E para o livro. E para o livro. Que vem daí, porque daí depois
eu voltei a Paris muitas vezes, depois meu filho estudou em Paris, meu filho mais velho estudou em Paris, fez faculdade em Paris, trabalhou muitos anos em Paris, então eu ia e eu continuo aí, então ficou uma relação de que era uma espécie, não só para mim, na verdade, Paris representa isso para muitas pessoas e para muitas gerações ao longo da história, uma espécie de pátria intelectual, né? Do Ocidente. Tem, num dos capítulos do livro, que é um dos capítulos que eu gosto mais, que é o capítulo que... porque, assim, um parênteses, né? O formato que eu achei para compartilhar tudo isso, esse meu fascínio por Paris e todas as informações que eu fui acumulando ao longo das décadas, foi criar capítulos onde eu tenho, cada capítulo eu escolho um lugar icônico, né? A Place de Vosges, a Place da Concorde, os Invalides, digamos, e algum personagem chave que tem a ver com aquele lugar, e alguns... Marais, alguns dos personagens. Então, Place de Vosges, Marais, eu falo muito dos Templários, né? No Marais dos Templários, e na Place de Vosges, por exemplo, eu falo do triângulo amoroso da Catarina de Médici, né? Com o seu marido Henrique II e a Diane de Poitiers, que é essa musa, que é um triângulo amoroso que já chocava os contemporâneos e que até hoje é uma fonte de fascínio. Então, nesses cruzamentos, eu pego, por exemplo... Eu não posso que apareça. Place de Vosges é um encantamento, né? É uma coisa... a mais antiga de Paris. É a mais antiga de Paris. E o que eu acho gostoso é que a gente vai revelando, por exemplo, eu frequentei a Place de Vosges quando eu morava lá, e tantas vezes eu não sabia, por exemplo, que aquelas arcadas foram construídas pelo rei que construiu, que é o Henrique IV, né? Que é aquele que tem uma estátua maravilhosa na famosa Ponte Neuf, a Ponte Nova, e aquela estátua foi a primeira estátua de um monarca a ser erguida em praça pública, logo depois da morte dele, né, no século XVI, XVII, porque ele era muito querido, e foi ele que fez a Place de Vosges. E naquela época, o Estado francês gastava muito dinheiro com importação de seda e tecidos italianos, brocados para sua aristocracia, e ele resolveu que ele queria produzir seda. Então, ele queria importar produtores, fazer criação de bicho da seda, e instalá-los ali. Então, ele fez as arcadas para que eles pudessem se movimentar sem tomar chuva com os seus tecidos, né? Então, hoje você fala, nossa, são tão bonitas essas arcadas, cheias de galerias de arte, de lojinhas, e tem sempre um violinista tocando, ou um saxofonista, é um lugar mágico, né? Aí, quando você descobre o que aconteceu ali, que foi ali perto, que morreu o rei tal, e que aí a rainha... Então, tudo ganha um outro sentido, que eu acho que é a beleza de tentar cruzar esses lugares com as histórias. E aí eu estava falando, tem um capítulo que eu gosto muito, que é dos brasileiros, que começa na Madeleine. A igreja da Madeleine, que tem aquela cara estranhíssima, né? Acho parece um templo grego. Ninguém entende. É uma imitação de um templo grego. Isso, porque ela foi concebida pelo Napoleão, inicialmente, para ser uma espécie de um templo para a grande armée dele, para o exército dele, mas depois a obra ficou parada há muitos e muitos anos, Madeleine, maravilhosa. Então, para falar da Madeleine, eu escolhi começa com Dom Pedro II, porque o velório dele foi lá, né? Então, todo mundo sabe que Dom Pedro II morreu em Paris, num hotelzinho, com o travesseiro da terra brasileira, mas pouca gente sabe como ele era admirado e cultuado no exílio em Paris, e como foi magnificente o velório dele e a procissão que o levou até a Gare d'Austerlitz, para o corpo ser... Então, eu tento reconstituir um pouco da história do exílio dele em Paris. Ele era apaixonado por Paris, né? Ele dizia que a mente dele era parisiense, a alma era parisiense, o coração era brasileiro.
Dom Pedro II dizia isso, eu me identifico com essa frase. E aí eu resgato também o exílio do Dom Pedro I, que também passou por lá antes de ir para Portugal. E aí eu resgato um pouco de toda essa tradição dos brasileiros, né? Que foram várias gerações os perseguidos pelas ditaduras, o Estado Novo, a ditadura militar. E eu termino falando que também lembro a história de atração que os franceses têm pelo Brasil, né? Que é uma constante, né? Eles têm essa imagem desse país. Villers-Gagnon, São Luís. Villers-Gagnon, desde lá. E esse fascínio que eles têm. É uma festa, eu não sabia, tem uma famosa festa brasileira em Rouen, que é descrita por um cronista da época, que foi justamente, eles levaram, aí já da França equinocial, lá em cima no Maranhão, né, que eles tentaram se implantar de novo no Maranhão, e é por isso que São Luís chama São Luís, né, porque era o Forte de São Luís, em homenagem ao rei São Luís e ao rei da época, que era o Luís. Luís IX, né? Enfim, então, essa história estava toda e eles levaram uma expedição, levou indígenas brasileiros para essa festa brasileira em Rouen. E tem um relato delicioso de um cronista da época, que está até na internet, acho que na Biblioteca Digital do Senado. Enfim, você vai... Eu fui cruzando lugares com personagens e com histórias, para tornar tudo mais agradável. Isso você faz, porque, apesar de gostar tanto de Paris e de ter uma boa informação sobre Paris, tudo foi novo para mim, saber. Claro que eu sabia que Dom Pedro tinha morrido lá e tal, mas a história do Dom Pedro I, por exemplo, em Paris, para mim foi surpreendente. E depois você faz uma coisa importante no livro, que você faz umas conexões que a gente está acostumado a ver esparsas, e o teu livro reúne, como, por exemplo, você recupera essa paixão da França, né? A França no Rio, a aliança da França com os tamoios, Luís IX dando nome à capital do Maranhão, etc. E, sobretudo, essa coisa da Madeleine, né? Que a Madeleine é uma espécie de referência, né, arquitetônica e que lembra realmente o Brasil, por isso. E você, não sei se você se lembra, o final do capítulo, que eu termino com a lavagem da Madalena, né? A lavagem da Madalena. Eles que importaram. Olha só, você viu que eles fazem essa cerimônia em 3 línguas, né? Tem o padre católico e tem o padre do candomblé, e é feito na língua dos iorubas, né? Enfim, é uma cerimônia de sincretismo cultural fantástica, né? É a cara de Paris. Isso é a cara de Paris. É a cara de Paris, né? E se você não junta exatamente, o que eu fiz foi isso, acho, Neumann, conectar, né? Aliás, eu estou cada vez mais convencida. Você faz referências, assim, digamos, que são capitais. Quando você, por exemplo, lembra da frase famosa do Henrique, que talvez seja a frase, o slogan do oportunismo político, né? Paris vale uma missa, né? Que ele é protestante, chega a ser rei porque é protestante, e se converte ao catolicismo, e solta essa frase, que é uma frase que o Antônio Carlos Magalhães podia usar, né? Que qualquer político brasileiro podia usar, isso é o símbolo maior do oportunismo político. Paris vale uma missa. Né? Mas você sabe que essa frase é atribuída, provavelmente, apócrifa, e ela foi dada como um exemplo de oportunismo. Mas você sabe que o Henrique IV é considerado talvez um dos maiores monarcas franceses, porque ele foi um monarca que superou as pessoas também se esquecem, a gente ouve falar das guerras de religião, foram quase uma década, foram várias guerras, a França esteve a ponto de se fragmentar, né? Porque, e hoje, quando eu vejo, sabe, todo esse radicalismo, essa polarização, você vê que nada é novidade, né? Ao longo da história sempre teve, e às vezes com consequências trágicas, né? Como das guerras de religião, quer dizer, e todos adoravam o mesmo Deus, quando se olha em retrospectiva, né? O mesmo Cristo. Eram diferenças dogmáticas,
E ele, na verdade, o intuito dele, ele já tinha se convertido várias vezes, se converteu mais uma vez, para tentar pacificar, né? Ele só conseguiu assumir o poder, embora fosse o legítimo pretendente ao trono, porque toda uma linhagem dos filhos da Catarina de Médici tinham morrido sem herdeiros, ele precisou, foi uma guerra de quase 5 anos, que ele cercou Paris, foi um dos piores cercos. Paris viu muitos cercos, né? Onde as pessoas passavam fome. Nessa, existe até relatos de que houve canibalismo, porque ele, né, guerreou na França toda para ir conquistando territórios e chegou às portas de Paris, depois de um cerco, e conseguiu entrar. Então, ele é reverenciado por ter uma ideia muito à frente do seu tempo, né? Da separação da igreja e do Estado, né? De que as pessoas tinham que ter liberdade de culto. Isso não era... O Estado não tinha nada a ver com isso, né? Ele conseguiu pacificar... Bolsonaro pelo avesso. Conseguiu pacificar a França e o governo dele teve várias outras coisas. Então, ele é muito, muito respeitado. Ele não é visto mais como um oportunista, apesar dessa frase. Não põe o nome dele do lado do Antônio Carlos Magalhães. O Sérgio diz que, assim como a Isabel adora ou é fascinada pelo Augusto Santa Cruz, eu sou com Henri IV, é um dos personagens mais... Porque ele cresceu, como ele não era do principal ramo da família real que ascendeu o trono, ele cresceu longe de Paris, né? Cresceu no sudoeste da França, e ele brincava com as crianças do povo. Então, ele entendeu que a França não era só a nobreza e o clero, ele entendeu que tinha um povo, e que era esse povo que trabalhava, que produzia, que fazia o país acontecer, né? Então, ele era todo diferente dos reis tradicionais da época. E era um mulherengo inveterado, né? Ganhou esse apelido de o verde galante, o galante sedutor, porque era um sedutor inveterado. Outro caso, assim, de um rei que você conta do rei Napoleão III, se não me engano, que no fim da vida, que foi preso, ele se dedicou a uma leitura assim, quase socialista, né? Uma produção... O rei não foi o Luís Filipe? Não, é o Napoleão III, mas não é no Napoleão fim da III. vida. Esse é outro personagem fascinante. Ele entrou para a história como um imbecil, um idiota, e ele era absolutamente excêntrico, a história dele mostra, mas ele era um homem muito preparado, porque como ele queria restabelecer o império, ele estava exilado, como toda a família de Napoleão, ele ficou tentando entrar na França e derrubar o governo. Isso que eles não conseguiam, eram umas coisas quixotescas, entendeu? Ele ia com um punhado, primeiro ele veio pela Alsácia, com um punhado de homens, tentar tomar uma região, depois foi preso, e aí ele tentou de novo vir pela Inglaterra, por mar, aí ele foi preso, prisão perpétua, numa masmorra, e foi nessa época, uma fortaleza daquelas bem pesadas, que ele ficou estudando, ele leu Proudhon, ele leu tudo na época, né? Então, ele que eram os socialistas da época, né? Os socialistas românticos antes de Marx, e finalmente, quando ele dá um golpe, né? Ele ficou tão popular, ele começou a escrever nos jornais sobre essas ideias que ele tinha para a França. Ele tinha ideias, olha como é a dinâmica da história, ideias muito sociais, ele queria reduzir a miséria, que naquela época era brutal ainda, né? E aí ele, quando há uma eleição, que cai o império do rei Filipe Augusto, ele é eleito com uma super maioria de votos, tá certo? Que naquela época as eleições lá também eram fraudulentas. E aí ele dá um golpe de Estado e vira imperador. E faz um plebiscito que ele consegue manipular, onde a maioria da população apoia. Então, a história da França eu penso que a história de todos os países, de alguma maneira, ela exemplifica a história do ser humano, né?
com as suas especificidades, mas tem uma coisa que é essencial, né? A busca pelo poder, tudo isso. E ele toma o poder e governa 20 anos, e que é um momento especialíssimo da França e para os amantes de Paris, porque foi ele que derrubou todo aquele centro histórico que era cheio de cortiço, de doenças, né? Na Paris que a gente conheceu. Ele é vilipendiado por toda a esquerda, porque eles dizem, até hoje, ele é polêmico, você não pode falar, tem muitos meus amigos que eu não posso falar do Napoleão III, porque eles falam, não, mas ele derrubou a Paris histórica, verdadeira, para favorecer a especulação imobiliária, para expulsar os pobres de Paris. Mas, na verdade, Paris não tinha saneamento. Ele trouxe o saneamento, ele abriu as avenidas, ele fez estradas de ferro, ele fez os parques, reformou os parques. Então, Paris... Importou o Haussmann para fazer as grandes, a estrela, né? As grandes avenidas. Isso, que o Haussmann tinha feito mais ou menos alguma coisa assim, em Bordeaux, que tem um centro histórico tão fantástico que é totalmente tombado pela Unesco. Ele trouxe o Haussmann e saíram fazendo as coisas. Então, como eu falo, eu acho que não tem herói puro e vilão puro, todos, né, são uma mescla, mas ele é um personagem fascinante. E o que eu acho que mais também me atrai na história, e que eu tentei trazer no livro, é que é uma história de superação e resiliência. Porque as pessoas vão e veem Paris hoje, né, tão lindo, capital da gastronomia, aquelas obras de arte. As pessoas não têm noção de como Paris já foi uma cidade imunda, fétida, né? Que sempre à mercê de invasões, de peste, doença, peste que matava todo mundo, mas ela sempre se reerguia, sabe? Desde os tempos lá dos romanos, e vem essa história, e até a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, também são períodos fascinantes, né? Paris sob ocupação alemã, que você vê, tem os filmes na internet, quem gosta de Paris, você vai ver esses filmes, dá até um aperto no estômago, e você vê os nazistas circulando, né? Hitler, na viagem que ele fez, né? Que ele mandou botar a suástica em todos os... Então, é uma história de superação. Isso também nos dá o senso de como a história tem ciclos, né? Não adianta se desesperar muito hoje com o que a gente está vivendo. Daqui a pouco a história vira, como virou tantas vezes, né? Eu me lembrei, quando li o teu capítulo, né, do Luiz, eu me lembrei, eu tenho paixão por um texto do Karl Marx chamado O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. É um dos textos mais geniais que alguém já escreveu, do Karl Marx, né? Talvez o grande texto do Karl Marx em toda a vida dele não é o Capital, é o 18 Brumário, na minha opinião. Né? Capital é muito chato. Que tem aquela frase maravilhosa que ele cita o Hegel, né? A história se repete, só que ela acontece como tragédia e se repete como farsa. Né? Como farsa. É uma frase que... isso é referente a Luiz, 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. E uma coisa assim que me fascina muito também no teu livro é que eu fico assim orgulhoso, né, de tropeçar com uns encantos pessoais meus, como, por exemplo, uma pracinha modestinha, pequenininha, que tem do lado da igreja de Saint-Germain-des-Prés, a pracinha de Furstenberg, onde tem o ateliê do Delacroix, né? Isso, de Eugène Delacroix. Tão lindo, aquilo você registra de uma forma tão sintética e tão cativante, o espírito daquela árvore lá no meio da praça, aquela pracinha, do lado daquela igreja abalada por guerra, fosse destruída. E você sabe que o Monet trabalhou ali também. Isso tem poucos registros. Eu conto no livro, eu achei isso em uma fonte, aí eu fui pesquisar, falei, ué, por que ninguém fala disso? É que é um período que ele estava realmente muito mal, sem dinheiro, né? Porque embora ele fosse de uma família burguesa, ele casou com uma modelo e a família não aceitou, então o pai parou de mandar dinheiro para ele, e ele passou muita dificuldade, né?
E tem até um episódio também que pouca gente sabe que ele tentou se matar no Senna, né? Ou seja, se lançou ao Senna e foi resgatado, né? Mas são coisas que não entram muito na biografia, né? Na biografia que a gente conhece dele. E num desses períodos, ele trabalhou por empréstimo, né? No ateliê de um outro jovem impressionista que tinha um ateliê ali, né? Eu também gosto muito do capítulo dos impressionistas, né? Porque me deu a oportunidade de estudar mais a fundo a vida pessoal deles. E aí você nunca mais vai ver uma obra deles sabendo que cada um viveu da mesma forma, né? O Renoir, por exemplo, a gente não lê, mas às vezes esquece, né? Ele começou a desenhar, o pai era alfaiate, com o giz que o pai usava para fazer o corte de tecidos, e ele desenhava no chão, né? Depois ele foi pintar louça. Uma história pitoresca, maravilhosa essa. O cara começar usando os giz do alfaiate, né? do pobre. Não é maravilhoso? E quando aí você vê o Renoir no auge da maturidade dele, né? Você fala, sabe, isso é o ser humano, né? O cara começa com o giz no chão e chega nisso, né? E a história da amizade do Monet e do Renoir também é muito comovente. Que, como eu te falei, você pega um pedaço aqui, um pedaço lá, eu gosto de fazer isso e juntando. De todos os impressionistas que passaram muita dificuldade, porque é impressionante, né, a virulência da rejeição, porque hoje você fala, tudo bem, eu entendo que os críticos considerassem aquela arte, eles estavam acostumados ao figurativismo, né, à pintura clássica, considerassem aquilo uma bobagem. Mas havia uma virulência, e isso me lembra também essa coisa das guerras culturais hoje, né? Ok, eu não gosto disso, eu não preciso acabar com isso, desqualificar, mas foi uma campanha tão pesada contra eles, né? Todos os impressionistas, né? E você veja, hoje eles estão lá num museu só para ele, né? Suas obras são leiloadas por milhões de dólares, né? Mas eles passaram muita dificuldade, né? Os únicos que conseguiram usufruir de alguma fortuna, porque viveram muito, foram o Monet e o Renoir. E o Renoir foi morar no sul da França, e o Monet lá em Giverny, que é aquela casa maravilhosa que hoje é um museu, só que o Monet estava perdendo a vista. E o Renoir tinha artrose grave da mão, então para ele pintar era um sacrifício, né? E eles se correspondiam. Então essas cartas que eles trocaram são uma das coisas mais lindas que tem, porque o Renoir diz, não, a minha mão dói muito, mas a dor passa e a beleza fica. Né? Essa frase é linda. Continuar vou falar uma outra frase linda. Vou te falar uma outra frase linda. Un coup de dé jamais abolira l'hasard. É uma frase de Mallarmé. E aí, quando você fala no Quai d'Orsay, o Quai d'Orsay, eu não vou para ver as bailarinas de Degas, não. Eu vou para ver o retrato de Mallarmé. O retrato de Mallarmé. Que é a minha fissura pela poesia, né? Você é um poeta raiz, né? Você é um poeta raiz. Mas a poesia francesa, a literatura... Você falou em Giverny, eu vou te falar duas coisas da minha experiência pessoal, né? Primeiro, eu fui a Paris, sei lá, 18 vezes, você deve ter ido muito mais do que eu. De qualquer maneira, eu nunca tinha ido a Giverny. Eu fui recentemente com Isabel, que nunca tinha ido a Paris. Isabel me levou a Giverny, pelas leituras dela e tal. Que passeio maravilhoso, né? Ir a Giverny. É incrível, né? E outro passeio que Isabel me fez, ir a Paris, tem uma história engraçada, né? Nós tivemos uma certa dificuldade para localizar a livraria Shakespeare & Company, da Silva Plata. E cheguei lá, eu disse, eu queria comprar um exemplar do Ulisses, do Joyce, né? Aí lá veio o cara com a edição original. Eu disse, não, meu amigo, eu não tenho dinheiro para comprar isso, não. Eu vou comprar uma edição atual ainda. De qualquer maneira, essas duas histórias estão presentes, né? Que a gente localiza a livraria Shakespeare & Company lá da Notre Dame, e a Notre Dame nos leva a Victor Hugo. E uma história muito engraçada que você conta, que o Victor Hugo
tinha uma enorme dificuldade para receber Dom Pedro II, porque ele era republicano. Essa coisa da polarização francesa. E no fim, o cara trocando ideia de avô, né? Mas depois, na primeira viagem, ele deu um jeito de ser. Na viagem que o Dom Pedro tentou, o Vitor Hugo deu um jeito de escapar. Da segunda vez, porque o Dom Pedro insistia, mandava carta, da segunda vez, o Dom Pedro foi lá pessoalmente bater na porta. Aí o Vitor Hugo não tinha como não recebê-lo, né? Lá vem o lar de grand-père, lar d'être grand-père. Exatamente, né? É fascinante. Você vê, o Vitor Hugo é outra figura maior, né? Que a gente às vezes conhece mais só pela literatura, mas acho que o livro traz todas essas facetas dele, né? A visão política. Imagina, ele já falava numa União Europeia, né? Ele, num congresso, falou numa União Europeia, e como ele buscou, ao longo da vida, ser fiel à sua verdade, né? Pai republicano ateu, mãe monarquista católica, e ele vai procurando o seu caminho, né? Essa busca, assim, a obra dele, para mim, é uma coisa, né? Então, Paris é isso, né? É a beleza... Museu d'Orsay. E tem uma coisa linda também do Victor Hugo, é que você narra de forma que eu chamaria de espetacular o fato de que um personagem literário, o Corcunda de Notre Dame, é responsabilizado pela recuperação de Notre Dame depois do incêndio. Isso é lindo, né? Porque a história do Corcunda de Notre Dame é uma história belíssima. Agora, mais bonito ainda é você saber que aquela história teve uma participação fundamental na restauração, na reconstrução daquela catedral maravilhosa que a gente vê lá do jardim da Shakespeare and Company. Exatamente. Então, assim, são esses pequenos detalhes que vão te dando um senso de como Paris é uma teia, né? O que eu acho único em Paris também, Neumann, é que ela tem essa reverência pelo passado. É impossível, né? Eu nem ia escrever esse livro, porque eu falei, imagina, né? Um desafio enorme. No fim, eu acabei cobrindo quase 1000 anos de história, picadinho, né? Mas é que você é tentado, porque o tempo todo você fica sabendo coisas novas. Quem gosta de história? Então, são os monumentos, são as livrarias, toda hora tem lançamentos novos. No entanto, as placas nas ruas, né? Tudo explicando direitinho o que aconteceu aqui, quem nasceu, quem morreu. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade extremamente aberta ao novo, né? Os parisienses adoram essas coisas modernosas, né? O Beaubourg, que até hoje choca, né? Depois, agora, o prédio da Filarmônica. A pirâmide do Louvre. A própria pirâmide. O prédio da Filarmônica, que é super controverso também. Mas eu acho que é isso que faz a cidade se manter viva, porque ela não fica só cultuando o passado, ela, né, faz essa reverência e traz e mantém ele presente, isso é o que nós somos, essa identidade de Paris, mas ela está o tempo todo incorporando o novo. Então, ela não fica uma cidade, digamos, só para os velhos, ela é uma cidade vibrante, né? A cada vez que você chega, você descobre coisas novas e tudo está mudando, né? E nesse sentido, eu acho que não foi a intenção, sabe, a inicial, mas depois, Neumann, eu tenho uma sensação que também eu estou celebrando Paris como uma espécie de um ícone dessa civilização, né? Dessa civilização ocidental, que hoje está sendo tão criticada, né? E ela tem todas as suas falhas, suas deficiências, né? Hoje se diz que é uma civilização, né, machista, homofóbica, racista, classista, mas digamos que ela, quando você olha para o que era o mundo 100 anos antes, né, o que eram as próprias metrópoles europeias, no começo do século XIX, a miséria, né, a falta de direitos, o quanto se evoluiu, né?
E eu acho que Paris é uma vitrine do melhor que se conseguiu alcançar, entendeu? Eu não sei se ainda vamos conseguir evoluir ou retroceder, mas é uma bela vitrine desse mundo do humanismo, do espírito republicano, dos direitos humanos, né? Da cultura, da lei contra a barbárie, enfim, da segurança jurídica, do império da lei, que são coisas que estão ameaçadas, né? No mundo todo, por todos os lados, eu diria. Já está na hora da gente terminar, que eu já tomei muito tempo, mas a tentação é a gente conversar o resto da tarde. É. Eu quero registrar, por fim, a grande influência de Paris na história, né? Como, por exemplo, o caso da Assembleia, em que os conservadores ficavam na ala direita da Assembleia Nacional e os revolucionários na ala esquerda, né? E uma coisa que eu, apesar de ser um fanático leitor né, das coisas de Robespierre, Marat, eu não tinha atentado para o fato de que um episódio muito menor do que a Revolução Francesa produziu muito mais terror do que a Revolução Francesa, e você registra isso de forma magistral ao descrever a Paris da Comuna, né? Os números são impressionantes. São massacres que eu acho que a história deveria ter dado mais atenção, e você, no seu livro, resgata isso. Pensa no terror, né? Pensa na guilhotina, Monsieur Guillotin, e aí você vai ver que aquele ali foi refresco de maracujá comparado Exatamente. com os massacres da Comuna. Isso, e como perdurou, né? E a violência, quando eu falo da superação de Paris, tem uma gravura que retrata todos os pontos de incêndio no auge que eles chamam, né, essa Semana Sangrenta, que foi a semana em que os parisienses revoltados botaram fogo na cidade inteira, praticamente. Então, é tão chocante você ver parte do Louvre, o Hotel de Ville, é uma gravura da época, com os focos de incêndio, e depois, quando vem a repressão, né, que sai matando todo mundo, e eu até nem pus, mas as valas coletivas são tantas, que eu, por exemplo, quando eu ando no entorno de lugares onde teve ali, perto do Hotel de Ville, atrás do Hotel de Ville tem uma caserna que se chama Caserne Lobau, que é um negócio militar, que foi o centro dos julgamentos dos revoltados, né? Homens, mulheres, crianças, e eles matavam, fuzilavam, jogavam naquelas valas comuns. Então, ali não se fala muito, mas é um lugar que subterrâneo é cheio de vala comum. E durou 4 anos, eles passaram 4 anos processando os presos e fuzilando. Então, a história tem, né, tem essas coisas, que ela ilumina alguns episódios, outros não. Mas acho que tudo isso mostra essa longa caminhada dos franceses para construírem, né, essa sociedade, esse sistema político em que prevalece a vontade da maioria, em que prevalece a lei, né, o espírito republicano, a legitimidade dos governos vem do povo. Tudo isso lá não é um falatório, né? É uma coisa que está entranhada, né? Foram muitos séculos de luta para se chegar nisso, né? Então, eu acho que isso também é legal. Eu queria, para não ficar registrando aqui só o banho de sangue, né? Eu queria registrar, né, a enorme sensação de civilização que você tem quando você entra na Place Vendôme. E ao mesmo tempo, você, para chegar na Praça Vendôme, você passa por um vazio, que é onde existia o Palácio das Tulherias, e hoje só tem o jardim. Então, o teu livro resgata isso. Quer dizer, aqui tinha um palácio. Esse palácio foi destruído. Esse palácio foi queimado. Mas ficou ali um jardim. E depois você caminha e se encontra com a beleza, com a civilização, com a paz, com a cidade falando para o mundo, que é a Place Vendôme, que deve ser, sei lá, a praça mais bonita do mundo. E que porque uma coisa que eu também no livro tento trazer é que grande parte dos monumentos passaram por muitas mudanças. O Panthéon, por exemplo, para mim o Panthéon é um templo sagrado, né? É o
é um templo da democracia, né? O Panthéon foi feito para ser uma igreja, né? Pelo Luís XV, né? No século XVIII. Só que quando ela ficou pronta, veio, daqui a pouco, já a Revolução. Aí os revolucionários republicanos transformaram, acabaram, perseguiram a igreja, né? Proibiram a prática do catolicismo, mataram padres, confiscaram os bens da igreja e transformaram aquilo num templo da razão, né? Aí, quando cai o regime que tem a restauração, Napoleão já faz diferente, já muda o caráter. Aí, quando vem o primeiro monarca da restauração, ele já muda de novo, o segundo de novo. Aí vem o Napoleão III, muda. Então, só o Panthéon, que é um dos lugares mais maravilhosos do mundo para mim, onde ficava o altar original, hoje tem um grupo escultórico lindo, que celebra a República Francesa ladeada pelo povo, né? No momento da vitória da Revolução. E ali estão enterrados todos os grandes homens da pátria, né? Com aquele texto na fachada, né? Aos grandes homens, a pátria agradecida. Então, você vai lá e você vê que aquilo, como a coluna da Place Vendôme, aquela coluna foi destruída na Comuna, né? Várias vezes ali tinha uma outra estátua, então se destrói, vem outros constroem, e Paris guarda todas essas camadas, né? E eu acho que quando a gente conhece todos esses fatos e o todo conjunto, a gente aprecia a cidade de um outro jeito, né? Então, acho que o sentido, eu falo que esse livro foi um ato de amor, porque eu queria que as pessoas pudessem ler e apreender Paris como eu gostaria de ter aprendido quando eu fui a primeira vez, né? Eu levei toda uma vida para conseguir enxergar essas camadas, né? E aí eu procuro trazer para que as pessoas possam usufruir mais. Você, com seu talento de jornalista, de viajante, de escritora, você lembra uma coisa impressionante. Primeiro, a cidade evolui na sua história do Louvre. O Louvre era um palácio assim, depois foi crescendo. E, sobretudo, quando você agora falou da coluna do Vendôme, que você fala num determinado momento, eu devia ter marcado isso, mas eu não marquei, mas há um momento em que você registra mesmo o fato de que Paris é um grande palimpsesto, não é isso? Isso, E Essa era aquela coisa de imagem... sobrepor um texto sobre o outro da Idade Média. O palimpsesto é uma imagem que eu sempre estou recorrendo, porque é a história da vida humana. A nossa vida é um palimpsesto. Para a gente encerrar... É isso aí. Apesar de todo esse tempo, eu quero deixar nos nossos 320 mil inscritos a impressão de que faltou muito, que ainda poderíamos falar muito mais. Eu queria, se for possível, só contar para você que já saiu a edição do e-book, né, no Kindle, quem quiser baixar, e saiu também o audiobook, que é uma plataforma de áudio que é muito interessante para quem for a Paris. Lê? É você que lê? Não, é uma locutora, mas que você pode visitar o lugar e ouvir sobre aquele lugar. Né? Muito legal, muito legal. Já que o livro ele pode ser lido por capítulos, né? Ninguém é obrigado a ler. Eu acho que quando você lê no fio histórico, ele ganha uma dimensão mais rica dessa tessitura, né? Da história e da vida. Mas também pode se ler, a começar pelo capítulo que interessa mais, e chegamos todos ao mesmo ponto, que é a vontade de poder ir para Paris, né? O que sonhar com Paris. Eu quero ir a Paris com o Arthur, meu filho de 2 anos e 7 meses, e que metade da inspiração do nome dele é daquele que eu considero o maior poeta de todos os tempos, que é Arthur Rimbaud, que foi poeta até os 17 anos. Agora, você vai ter que levá-lo, desculpa te interromper, Neumani, mas tem uma rua pouco conhecida que fica entre a igreja de Saint-Sulpice e... acho que caiu. Não, caiu não. Não caiu. Entre a igreja de Saint-Sulpice e o Museu do Luxemburgo, onde tem o poema, o Bateau Ivre, Le Bateau Ivre, escrito numa parede.
é tão emocionante você ler o poema naquela parede, porque parece Vou que ali levar o tinha um Arthur café lá. que ele frequentava. Tem que Vou levar levar. o Arthur lá e vou levar o Maracanã, onde eu vi o outro inspirador de Arthur, Arthur Antunes Coimbra, Zico, do meu. Muito bom, muito Selminha, que bom. maravilha Paris conversar com você. foi uma Todo tempo delícia, tão te bom. agradeço muito, viu? Um beijo aí no Sérgio, na Um beijo para filharada. a Isabel e para Arthur. Tá? Tá. Tchau, um beijo. Muito obrigada, Neumann. Nada.